De volta aqui com Bem Assim, pessoal, e aí para fechar o nosso programa, para fechar tanta informação boa que a gente está recebendo hoje aqui, nós vamos agora falar sobre bullying, esse assunto que é tão importante e tem sido discutido bastante nos últimos anos, né? A gente sabe que o ambiente escolar ele pode ser muito tóxico para algumas crianças. E aí para falar com a gente sobre esse assunto, sobre como cuidar tanto das crianças que sofrem com o bullying, como também, é claro, das crianças que praticam o bullying. Eu recebo aqui essa queridona psicóloga Nielke Nóbrega. Muito obrigada pela sua presença. Fazia tempo que a gente não se via. Fazia um pouquinho, mas que bom, eu também, mas que bom que estamos aqui. Nielke, vamos começar falando, o bullying ele é realmente uma realidade, né? Nas escolas, na vida de muitas crianças. Isso, é uma forma de violência, na verdade, né? E uma violência muito cruel. Às vezes a gente tenta não ver dessa forma, é um detalhe. Com certeza. E é tanto que teve uma lei sancionada, né, para poder prevenir essa atitude. E uma coisa que é relevante é que as pessoas sempre falam da vítima e do agressor. Mas nós temos aquelas pessoas que se tornam vítimas agressoras e tem aqueles que são apenas espectadores. Sim. Aquele filme Extraordinário, ele trouxe esse exemplo de uma forma bem clara para a gente perceber as consequências do bullying, né? Falou sobre isso, né? Como os pais conseguem observar que tem algo de errado com aquela criança, que ela está sofrendo bullying? As crianças que agridem, fica mais fácil da gente evidenciar. Mas as outras, a gente diz que tem o bullying objetivo, direto e o indireto. O que seria o direto? É aquele bullying que é verbal, que é físico. Então, ele agride, ele fala, ele xinga. O indireto é o cyberbullying, é o isolamento, é aquela agressão psicológica velada. E aí isso acaba levando a consequências nessas crianças, né? As vítimas, por exemplo, uma coisa que eu achei super interessante, a criança começa a pedir dinheiro para os pais e não dizem por que elas estão pedindo esse dinheiro. Nem para quê, né? Nem para quê. Às vezes é para pagar o agressor do bullying, para ele deixar de ter aquele comportamento com ela. Deus. Ou então, às vezes eles começam a pegar o dinheiro escondido dos pais. Então é interessante que os pais comecem a observar esses comportamentos que normalmente não tinha no filho. O filho sempre quer chegar na escola depois de todo mundo, ele quer sair depois que todo mundo sai, porque ele não vai ser visto pelas pessoas, ele não vai ser alvo. Ele é o último a ser chamado nas brincadeiras, ou ele não é convidado pelos coleguinhas para as festas de aniversário. Então assim, ele é ridicularizado, ele tem um nomezinho dele exposto em pichações, na porta do banheiro, nos cadernos. Então assim, é uma exposição que agride muito, né? As crianças que são vítimas de bullying, além do contexto de dificuldades de habilidades sociais, problemas relacionados à ansiedade, depressão, elas podem vir a desenvolver problemas psicóticos e ideação suicida. Né? Então, é bem significativo as consequências. Os agressores também é importante, porque o agressor é aquela criança que vai ter o bullying vai ser um fator protetivo, na verdade, né, de predisposição a ele ser um antissocial no futuro. Já tem algumas incidências que os adolescentes, menores infratores, eles cometiam bullying. Tem algumas pesquisas que falam isso. E aquelas que são as vítimas agressoras... Isso, era isso que eu queria saber desse caso. Eu achei bastante interessante. As vítimas agressoras, elas acabam desenvolvendo mais transtornos mentais, né? De ordem emocional ou psiquiátrica mesmo. Porque elas, em um determinado momento, ocupam a posição de vítima, né, com todas essas características que eu disse, e em outros momentos ela vai para a agressividade. Então elas acabam desenvolvendo, por exemplo, uma característica bipolar, borderline. E aí a nossa ideia, quando a gente pensa em bullying, é falar de uma maneira preventiva. Por isso que é importante a orientação para os pais e para a escola. Eu sempre digo que os pais e a escola, eles devem orientar essa criança falando sobre o que é o bullying, as características, coisas que a gente discutiu agora e que a gente nem imaginava, como a questão de pegar o dinheiro e tal. E eles poderem dizer para o filho que compreendem serem acolhedores. Porque os filhos normalmente são vistos como fracassados, como aqueles que não conseguem nada. E eles dizem, tia, eu sou bobo, eu sou idiota, eu não consigo. E isso é muito duro, né, para um pai, para uma mãe. Às vezes os pais não se dão conta de que o que o filho está passando é bullying. Então é importante que ele entenda o que é. Explique para o filho e acolha. Esse acolhimento e esse você pode, eu estou aqui do teu lado, é bem importante. A gente trabalha também com o que a gente chama na clínica de desenvolvimento de habilidades. Essa criança deixar de ser tão passiva, de receber todas essas agressões e passar a ter uma conduta mais assertiva, né? E na escola, como o bullying é um fenômeno grupal, a gente orienta a que na escola seja feito de forma grupal
a intervenção. Então, pode fazer encenações onde cada um vai adotar um papel e depois a gente vai dizer quem é a vítima, quem é o agressor, quem é aquele que está assistindo e não está fazendo nada, né, que poderia ajudar de uma certa maneira. Então, assim, o desenvolvimento de habilidades. Eu coloco muito na escola a gente fazer a metáfora do bumerangue, que o que eu jogo é o que volta para mim. Então, se eu estou jogando agressividade, raiva, isso vai voltar. Então, é importante que a gente trabalhe em grupo, identifique a questão da empatia, né, para que essas crianças sejam mais resilientes e que os pais estejam muito atentos. A gente fala tanto sobre bullying, escuta tanto sobre bullying, mas agora aqui conversando com a Aniel, que foi que eu pude perceber o peso que o bullying ele pode realmente trazer para a vida de uma pessoa. E muitas vezes a gente acha que é só na vítima. Só que a Aniel que chegou aqui e falou, olha, não é só na vítima não, tá? É na vítima, é no agressor e também na própria vítima, que às vezes se coloca como vítima e outras vezes se coloca também como agressor. Eu queria saber, Aniel, que para essas crianças é muito difícil se abrir para escutar, por exemplo, o que o psicólogo tem para falar, o que o pai tem para falar, o que o coordenador tem para falar. Normalmente, como elas ficam expostas a essa agressividade e elas acabam desenvolvendo a ideia de que elas são incapazes, elas ficam com medo, dependendo da posição que ela tiver, do papel de bullying que ela estiver sofrendo, né? Então, ela pode ter medo. Por isso que eu falei dessa orientação de acolher. Então, eu sempre tento o máximo ser acolhedora, contar algumas histórias. Então, às vezes, a gente revelar que a gente também foi vítima. Quando eu era pequena, eu tinha várias sardinhas, ou eu era baixinha. Porque essas características físicas, normalmente, para as crianças, é os principais. A idade que a gente mais observa o bullying é entre 11 e 13 anos. Então, a gente nessa fase... Pré-adolescência, né? De relação entre pares, de ser aceito. Então, o que é que está na mídia hoje, né? O cyberbullying também é uma preocupação para a gente. Para os pais ficarem também bastante atentos com as crianças que estão sempre online, né? Ou então, às vezes, a criança pega uma ligação, a chamada não tem identificação, após a ligação ela fica muito nervosa, pode ser que ela esteja sendo vítima de cyberbullying. Então, também ainda tem a ligação, talvez. Às vezes a gente, por falta de informação, acha, né, que essas coisas não podem acontecer, mas só que elas acontecem. Niel, que dicas? Dicas para os pais. Não, antes das dicas, eu queria que a gente também pudesse falar sobre os agressores um pouquinho, né? Você já falou, tem como conversar com esse agressor? Ele vai se mostrar mais aberto ou não? Ele vai adotar realmente essa postura e não vai mudar? Um dado que a gente tem que não é favorecedor em relação aos agressores é que normalmente eles têm esse padrão familiar. Então, os agressores, eles têm esse modelo em casa. Então, é mais complicado da família querer levar essa criança que está agindo dessa maneira. Porém, eu sempre digo, quando eu tenho um momento com a escola, que eu vou através de uma criança que está sendo a vítima, eu digo, olha, a criança que precisaria de mais cuidado nesse momento é o que está agredindo. Porque ele vai ter um prejuízo muito maior no futuro como um antissocial. Então, que consequências ele não terá a nível de Estado, né, da sua capacidade? E ele deve estar sentindo falta de algo que não está acontecendo em casa, né? A atenção, o carinho. Normalmente, eles também têm medo. E aí, uma forma deles se sentirem seguros é agredindo. É agredindo o coleguinha, né? Então, agora vamos para as dicas? Vamos. Dicas para os pais, pessoal, equipe que trabalha em colégio, enfim, coleguinhas também da sala de aula, todo mundo. Uma coisa que é importante é a gente conversar sobre o bullying de maneira natural na escola. Então, o que é o bullying? Né? Que tipo de formas ele se apresenta? Então, é o que a gente chama de psicoeducação. Dentro dessa psicoeducação, mostrar as formas assertivas de lidar. No colégio, é importante que isso seja sempre feito de forma grupal. Na clínica, se o pai perceber esse comportamento, às vezes o pai não sabe, então é importante que o pai não notou que é bullying, ele não sabe, mas ele está vendo que o filho está triste, está inseguro, a gente precisa explicar para o pai o que é o bullying, que o filho está sendo vítima para que ele possa acolher. Então, o acolhimento do pai, o incentivo é algo extremamente importante para que o filho possa se sentir seguro e capaz de realizar uma boa atitude no futuro. O Niel que conseguiu resumir, né, gente? Acolher. Acolher, essa é a grande palavra, que a gente possa levar isso para a vida, né? Até também para poder evitar que no futuro essas crianças sejam adultos que estejam saudáveis. Sejam adultos saudáveis e que não prejudiquem a própria sociedade. Niel, que sempre muito bom ter você aqui. Eu queria ter mais tempo para ficar conversando com ela. Muito obrigada. Contatos, redes sociais. Pessoal que talvez aí em casa esteja sofrendo com esse assunto, como é que eles podem entrar em contato com você para pedir ajuda? Eles podem entrar pelo Facebook, Niel Quinóbrega, pelo Instagram, eu estou sempre postando algumas coisas.
E eu estou com um projetozinho novo de estar orientando esses pais de como fazer esse trabalho. Não só os pais, mas de orientação mesmo em relação aos cuidados com as crianças e os adolescentes. Ai, gente, que lindo. Querendo saber mais sobre esse projeto. Vamos marcar para a gente conversar mais sobre eles, tá? Então, corre lá no Instagram, no Facebook, Nielk Nóbrega, tá? Nielk com K e com Y. Você vai lá e você vai conseguir ter todas as informações que você talvez esteja precisando. Obrigada mais uma vez, meu amor. Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, bom dia para você também. Muito obrigada, tá, pela sua companhia, pela sua presença aqui com a gente nesta quinta-feira. Amanhã é sexta, estaremos de volta. #sextou, 9h30 da manhã, juntinhos aqui na telinha da TV Mar. Grande beijo, uma maravilhosa quinta aí para você. A gente volta a se encontrar.